paz do Senhor, graças a Deus, estamos, pela misericórdia de Deus, mais uma vez aqui no canal do YouTube do Pastor Edivaldo, onde tem como premissa as análises das revistas da Escola Dominical de cada trimestre. E nós estamos aqui analisando, estudando o segundo trimestre, analisando sobre os valores cristãos e os dilemas e as questões da nossa época. E nós estaremos então, nesta oportunidade, analisando a lição de número 7, que vai ser estudada no dia 13 de maio, que tem por título Ética Cristã e a Doação de Órgãos. Tá? Então a lição ela vai estar trabalhando aí como objetivo geral, tem a finalidade de demonstrar o que é doação de órgãos e esta premissa ela está fundamentada na doutrina do amor cristão. E vamos estar vendo a lição, ela se desdobra em 3 pontos, em 3 tópicos, que vai se conceituar o que é doação de órgãos à vista da doutrina e das leis que existem no nosso país. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de doação bíblica. E doação de órgão é um ato de amor, onde vai estar fundamentando esta doutrina bíblica. O texto áureo da lição está fundamentado lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, onde vai nos dizer: conhecemos o amor nisto, que Ele, Cristo, deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, partindo disso, a ideia geral, central, que é a doação de órgão, bem como de tecidos humanos, que vai estar sendo analisado aqui, expressa o verdadeiro amor cristão. Então nós temos diante de nós uma questão moral que ela deve ser cunhada à vista da ética, principalmente da ética cristã. E nós temos aqui uma expressão, um apontamento de Norman Geisler, que ele diz assim: enquanto a ética, no seu aspecto geral, ela considera o que é moralmente certo e errado, a ética cristã ela vai considerar também o que é moralmente certo ou errado para os cristãos. Uma vez que os cristãos, aquele que professa a fé evangélica, ele tem na revelação de Deus dada a Bíblia como esta regra. Então, partindo desse princípio, a Bíblia ela é a autoridade na qual nós nos baseamos, analisamos, discutimos e concluímos os valores cristãos e como devemos enfrentar as questões morais do nosso tempo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ter João, o evangelista, e Paulo, o apóstolo do Senhor. Eles desenvolveram o pensamento doutrinário, ou o pensamento, ou a teologia sobre o amor de Deus, que os filhos de Deus, em primeiro lugar, devem conhecer, ter e praticar o amor que Deus nos deu. Então, a regra áurea para o cristão, em tudo o que ele for fazer na sua vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, ele tem como princípio o amor. E desdobrando aqui um pouco a ideia do texto áureo, nós vamos perceber que o versículo ele vai dizer: conhecemos nisto
o amor, ou conhecemos o amor nisto, dependendo da tradução, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quando nós confrontamos este versículo com João 3,16, nós vamos ter lá a indicação que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, João, o evangelista, ele parte do princípio de que o salvo, aquele que creu em Jesus Cristo, ele foi evangelizado e foi discipulado adequadamente. Então, partindo desse princípio, ele conhece as proposituras do amor de Deus e como ele deve participar do mesmo, porque este amor ele foi franqueado a nós como um dom de Deus e ele está derramado sobre os nossos corações. E o coração, muitas vezes na Bíblia, dentro do contexto do pensamento teológico, ele pode ser aplicado como a sede do nosso ser. Do nosso ser, onde está a nossa intelectualidade, sentimento, vontade, a espiritualidade e assim por diante. Já o apóstolo Paulo, na sua doutrina sobre o amor, além dele apresentar o amor como um dom de Deus, também ele vai apresentar o amor como fruto do Espírito. Tá? Então ele parte desse princípio, tem Deus, o próprio Deus, como a fonte do amor. E quando Paulo ele analisa essas questões, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo, todo o capítulo 13, ele encerra no versículo 13 do capítulo 13, ele vai dizer que dentre as três grandes virtudes da vida cristã, que é a fé, a esperança, o amor é o maior. E aí ele inicia o capítulo 14 desta primeira carta dizendo que todos os nossos atos eles devem ser seguidos de amor. Tudo aquilo que venhamos a fazer deve ser seguido pelo amor. Então, o comentarista da lição, ele coloca aqui, na verdade prática, e também no objetivo geral da lição, que a doação de órgãos ela está fundamentada na doutrina cristã do amor. Ou seja, o princípio para a doação de órgãos, para que nós venhamos nos basear, quando nós pegamos lá João capítulo 15 e versículo 13, nós temos uma expressão do Senhor Jesus que ele vai estar dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Neste versículo, nós temos uma manifestação máxima de amor e ela está em doar, em dar a si mesmo, dar a vida pelos amigos. Então, o termo doação, o vocábulo doação, ele indica um processo, um efeito, um ato de doar alguma coisa, tá? Um ato de doar alguma coisa. Como nós já vimos, eu citei João 3,16, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus, lá em João 15,13, ele diz assim, que aquele que tem amor, ele dá a sua própria vida pelos seus amigos. E dentro da teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13 e versículo 8, ele vai dizer que nós não podemos dever nada a ninguém. A única coisa que nós temos como dívida
e dívida impagável é o amor. O versículo vai dizer mais ou menos assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Cumpre a lei. E lá em Atos capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo, ele registra uma frase, um ensinamento, um imperativo do Senhor Jesus, que não está registrado nos evangelhos, que é o seguinte: veja só a fala de Paulo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Receber. E ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, ele vai dizer àquela comunidade de crentes lá em Éfeso, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, com oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, ele vai estar colocando aqui a necessidade da nossa vida, ela ser uma vida de oferta em sacrifício a Deus. E isto é quando nós interagimos com os nossos irmãos baseados no amor, amor ágape, o amor que está derramado em nossos corações. Então nós temos que ter aqui um espírito altruísta ao ponto de poder doar nós mesmos ao nosso semelhante quando assim necessário. Há uma observação que eu gostaria de pontuar aqui com os irmãos. No ato da criação, quando Deus ele vai formar a espécie humana, a raça humana, o primeiro casal que representaria aí a raça humana, vamos ver que então Deus ele fez o homem cair num profundo sono, que enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e com esta costela que foi tirada do homem, o Senhor Deus fez a mulher e trouxe a ele. Então nós vemos aqui que pela vontade e soberania de Deus, Adão doou parte de si, ou parte da sua estrutura óssea, para que Eva fosse formada. Então nós vemos aqui já um exemplo clássico bíblico que Deus ele concorda com isto e também ele no ato da formação da mulher ele toma de Adão uma parte da estrutura óssea de Adão para formar a mulher. Então eu acho que esse raciocínio ele está bem esclarecido, está bem amplo para que nós venhamos entender. Mas eu acho importante ainda, para abrir um pouco o leque de compreensão dessas questões, para minimizar os dilemas que as pessoas têm diante da questão se ele doa ou não doa órgãos, como vai acontecer se ele doar parte. Quando Jesus voltar, ele vai estar faltando parte, e como Deus vai resolver esta questão. Nós vamos analisar aqui também que nós podemos ter aqui, nós falamos um pouco sobre o princípio do amor na doação do órgão, e vamos ver também sobre o princípio da preservação da vida humana. Tanto na ética geral, e a ética cristã, e mesmo na bioética cristã, a vida ela é colocada como um bem precioso. Ou seja, no contexto geral, o conceito ético ele
ele faz de um tudo para a preservação da vida. Nas Escrituras, a vida, ela é, no princípio, um dom de Deus. Já a morte humana, ela não é mencionada nos atos criativos e na formação de Deus. Ela é mencionada simplesmente como um ato de desobediência se o homem assim viesse a pecar. Tá? Então o homem, a espécie humana, ela está classificada zoologicamente falando como um homem sapiens, que é o efeito na teologia. A sua existência é a imagem e semelhança do Criador. Então, quando Deus ele cria ou forma o homem, macho e fêmea, ele faz com que tanto o homem, o macho, como a fêmea, sem distinção, recebessem poder de dominar e recebesse responsabilidade de cuidar ou de guardar a terra e de cultivar a mesma. Então, quando nós olhamos essas questões, está implícito principalmente na responsabilidade. Ele tem o poder de dominar e a responsabilidade de cuidar ou guardar e cultivar. E é interessante que mesmo com a queda, o homem ele não perde esses princípios. A terra ela é toda comprometida, o ambiente é comprometido e o homem passa a ter dificuldades porque ele vai lavrar com dificuldades, a terra vai produzir cardos, abrolhos, como a palavra de Deus nos diz. Mas é interessante que a responsabilidade de cuidar ou guardar, ela mostra, deixa bem claro que o homem tinha que defender, proteger, preservar, zelar, manter em bom estado não só o ecossistema, mas também as suas próprias vidas, Nós vamos ver aqui a importância da vida, que quando o homem pecou, que ele tinha como pena capital a morte, e não houve a execução imediata da sentença de morte frente ao pecado do homem. Foi permitido a continuar vivendo mesmo num mundo violado e um mundo em desordem. Então a vida ela é importante mesmo na distância física com Deus, porque quando o homem pecou, ele não teve mais oportunidade de comunhão com Deus todos os dias. Deus ali se apresentava, mas ele estava em um mundo corrompido e mau e fadado à morte física. E quando nós vemos todo o processo histórico, quando nós chegamos no Êxodo, quando Deus tira o seu povo do Egito, então ele dá ali, apresenta o decálogo com alguns códigos éticos para aquela nação, e dentre esses códigos nós temos um mandamento que diz não matarás. E ele implica na responsabilidade da preservação da vida ou de preservar a qualidade de vida do próximo. Então, partindo desse princípio, vimos o princípio do amor, o princípio da preservação da vida na questão da doação dos órgãos. Então, em vias de regra, a ética cristã, ela baseia-se na vontade divina. Partindo desse princípio, a ética cristã, ela tem a força de um mandamento divino. Sendo assim, é um dever ético que moralmente nós temos o que fazer. E uma das coisas que temos que fazer é doar a nós mesmos para a preservação da vida. Então, o código de ética divino é uma prescrição, ou seja, nenhuma prescrição
ela ordena, tem um teor de norma, de regra, preceito, determinação, tá? Aonde não abre margem para divagações. Então nós estamos diante dessa questão que é a doação de órgãos. Com o avanço científico e tecnológico da medicina, tem se vislumbrado, e é uma realidade, a possibilidade de tratamentos alternativos com a finalidade de proporcionar ao ser humano, acometido pelas diversas doenças, a cura. E que é basicamente o quê? A doação de órgãos, que é um procedimento médico moderno, que não é especificamente mencionado na Bíblia. Algumas pessoas se opõem a ele simplesmente porque é novo, é diferente, mas esta não é a base correta para julgar a questão. Deus deu ao homem a capacidade de inventar, de pensar. Quando nós lemos lá para o Gênesis capítulo 4, dos versículos 20 a 22, vamos perceber lá que os descendentes de Caim foram os primeiros inventores na época, né? E Deus nunca condenou o processo tecnológico e científico em si. Quando nós olhamos para a Bíblia, pela palavra de Deus, por volta do ano 540 a.C., isto há 2.500 anos atrás, Deus informou a Daniel que a ciência, ou o saber, haveria de multiplicar. Quando nós pegamos lá o capítulo 12 de Daniel, os versículos 1 até os versículos 4, nós vamos perceber que Daniel estava encerrando o seu ciclo de vida, uma vida muito produtiva, estava já com uma idade bem avançada, e Deus pediu para que ele encerrasse e selasse o livro das visões, das profecias que ele havia tido, que ela seria revelada lá num futuro, e nesse período, até o epílogo da história da humanidade, Deus disse a Daniel que a ciência ela se multiplicaria. Tá? Então, o cuidado que se tem que ter é que existe aqueles que usam as suas capacidades, o avanço tecnológico, científico para o mal. Você veja aí os armamentos bélicos, as guerras químicas, essas coisas todas aí, mas existe aqueles que usam essa capacidade para o bem. Tá? Então, nós temos diante de nós esta questão da doação dos órgãos. Apresentamos aqui dois princípios, tá? E estes dois princípios, eles não confrontam com o princípio da morte, porque existem aqueles que, quando estudam, analisam a doutrina da morte, que é uma doutrina bíblica também, eles dizem que não pode ser impedido o processo natural da morte, não pode. Então você não pode interferir com tecnologias, e eles acham que a implantação de órgãos numa pessoa que está doente está prejudicando o curso natural da vida. Mas não é isso que nós encontramos na própria palavra de Deus. Jesus, ele curou a sogra de Pedro, que estava agonizando em febre, tomando pela mão, e a febre a deixou. Nós temos pelo menos 3 casos clássicos também, que a morte ela foi interrompida momentaneamente. Foi no caso da filha de Jairo, que Jesus chegou, a menina tinha acabado de morrer, e Jesus a ressuscitou. Temos o caso do filho da viúva de Naim, que já estava indo para um cortejo fúnebre para o enterro, e Jesus ressuscitou o moço no caminho para o cemitério. E temos o caso de Lázaro,
que a Bíblia diz que já havia 4 dias que ele estava morto e Jesus o ressuscitou. Tá? Então vejam bem que a doação de órgãos não contraria o princípio da destinação correta da morte, que muitos pensam nesse sentido, né? Então, até doação de sangue tem pessoas que não permite que venha a se fazer. Mas essa questão é um dilema no meio do povo evangélico, não só do povo evangélico, mas da população em geral. E aí vem aquela questão, né? Se a Bíblia não diz especificamente o que é que o cristão deve fazer, ignorar o assunto, ter esse procedimento, este ato como errado, como deve ser julgado moralmente à luz da Bíblia. Então nós apresentamos lá o princípio do amor, que tudo deve ser feito em cima do amor, até as nossas doações, e também o princípio da preservação da vida, o princípio da preservação da vida. Há um versículo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, versículo 31 e 32, ele vai dizer o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Tá? Então, quando se estuda a conduta da vida humana, aprende que temos em Deus ordens diretas que tornam claro o que é certo, o que é errado. Existem outras que nós precisamos analisar os princípios apresentados, porque com o avanço da ciência, porque Deus disse que a ciência se multiplicaria, então surgem novas técnicas, novos meios de tratamentos, tá? Então tudo isso tem que ser analisado à luz da palavra de Deus. Tá? Então o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Se é para a glória de Deus, não há problema nenhum. Porque quando nós olhamos para a análise da lição, no primeiro tópico da lição, nós vamos perceber que as questões que envolvem a doação de órgãos é muito séria no nosso país, é muito séria. O Brasil ele enfrenta um problema que, segundo aponta as estatísticas, informação do Ministério da Saúde, que o comentarista ele aponta aqui na lição, é que existe no Brasil em torno de 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante. E só a família que está enfrentando essa questão que sabe do que estou falando. Você pega, por exemplo, alguém numa família que está aguardando um transplante de rins, tá? Que ele precisa se submeter diariamente à hemodiálise e todas essas questões. Os irmãos sabem como o paciente sofre e como a família no entorno também sofre. Aquelas pessoas que estão aguardando um coração, um fígado e assim por outros órgãos, principalmente esses órgãos que são vitais no sistema humano, tá? Compromete muito a saúde, o bem-estar da pessoa. Então nós temos pelo menos 64 mil pacientes devidamente cadastrados aguardando aí por um transplante. E segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, uma estatística em 2015, tá? Nós não temos a de 2016, 2017, tá? Em 2015, 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante. O número ele poderia ser menor se o caso não fosse
tratado com tanto dilemas éticos e a falta de informação sobre o assunto. Então nós precisamos partir do seguinte princípio: a Bíblia, ela trata do assunto apresentando o princípio do amor, como nós já falamos, que devemos dar a nossa vida pelo amigo, e se necessário for, nós podemos, se formos saudáveis, tá? Podemos doar parte do nosso corpo ou órgãos do nosso corpo, para que uma pessoa possa ter ali condições melhores de saúde e longevidade. Então nós temos, no Brasil, nós temos uma lei que regula essa questão, e ela vai dizer que trata da disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano. Tá? Então, o Estado, ele vai detectar o problema, ele vai dizer às pessoas que precisam do transplante e vai contar com o bom senso, com o amor altruísta das pessoas, para que se doem, que se deem, para que algumas pessoas possam ter uma melhor condição de saúde e uma melhor condição de vida, tá? Então, a medicina, ela tem as técnicas, tem a possibilidade da substituição com sucesso considerável, tá? Então nós temos pelo menos aqui algumas questões. Então a lei, ela vai dizer que a doação, ela pode, ou que o transplante, ele pode ocorrer quando alguém se dispõe a doar. Aí temos pelo menos duas condições ou duas situações em que se pode doar os órgãos. É a doação pós-morte, em que a família, ela poderá, na situação anterior, a pessoa, ela pode decidir, já colocar, fazer uma declaração que após a sua morte, se ela tiver condições normais, ela doa os seus órgãos. E aí, quando ela morre, aí já se toma todas as providências. Mas existem aqueles casos que as pessoas não pensam muito nisso, como que a morte não haveria de atingir o nosso arraial. E quando acontece, aí entra nesse dilema: vamos doar, doamos, não doamos, aí a família vai convencionar, existe aqueles que são contra, aqueles que são a favores, porque vai cortar ele, vai abrir ele, vai tirar parte dele, vai enterrar ele faltando partes, e todas estas questões, tá? Mas o que é interessante que a Bíblia, ela diz que com a morte física, o corpo se torna pó, ele vai para o pó, aguardando a ressurreição, tá? Então, os nossos órgãos não ficarão lá preservados lá na tumba lá, não, vai se tornar pó, vai se dissolver, tá? E tem a outra condição, que é entre vivos. Somente isso ocorre muito dentro das famílias, né? Quando tem alguém com um problema, ele sai procurando entre os familiares aqueles que são compatíveis para poder fazer estas doações, tá? Geralmente se discute muito isso quando alguém está enfrentando o problema. Quando não está enfrentando um problema, vai se protelando. Mas é algo que devemos pensar e analisar, porque todos nós um dia haveremos de morrer, né? Isso é algo que está bem na
Bíblia, tá? Então, uma das questões que nós precisamos analisar e ver dentro dos aspectos da lição, quando o professor for desdobrar a lição aí, deve partir desses princípios e dessas ideias, tá? Inclusive, nós temos aqui um exemplo que é colocado na lição do próprio apóstolo Paulo, em que ele cita que os irmãos que estavam lá na Galácia, quando ele foi na sua primeira viagem missionária pregar, ele estava muito doente e há uma conjectura aqui que fosse um problema nos olhos, que é onde os irmãos ficaram tão consternados que eles disseram, se possível fosse, eles doariam os seus próprios olhos a Paulo para que aliviasse, amenizasse o seu sofrer. Mas só que nos dias do Paulo não tinha estas tecnologias, né? Se Paulo vivesse hoje, com certeza ele poderia submeter-se a esta intervenção médica, cirúrgica, tá? Então nós precisamos ter em mente bem estas questões, só que como é um ato de foro íntimo, em que a pessoa ela vai decidir, nós precisamos deixar bem claro que a Bíblia ela apresenta princípios que não há problema nenhum de doação, e ela esclarece alguns pontos, algumas dúvidas que as pessoas têm concernente na ressurreição, como então que vai acontecer. Tá? Então você tem que parar para pensar da seguinte forma: existem pessoas que vitimadas por acidente ou mesmo por doenças, que precisaram amputar perna, amputar braço, pessoas que perderam os olhos ou precisaram tirar o próprio órgãos, né? Tem pessoas que convivem só com um pulmão, que só com um rins, porque o outro comprometeu, precisou tirar. Então essas pessoas, elas estão garantidas dos céus, tá? Então não é pelo fato de você estar doando um órgão do seu corpo, tá, que isso vai te comprometer o seu corpo na eternidade. Porque quando você pega o ensino, a teologia de Paulo, concernente à ressurreição, e que ele vai tomar aqui no texto da leitura em classe, ele vai tratar um pouco disso, tá? Porque os irmãos que estavam lá em Coríntios, eles tinham muitas dúvidas acerca da ressurreição. E se se as perguntas fossem encaminhadas hoje para o apóstolo Paulo, essas perguntas exatamente estariam para que Paulo respondesse. Mas vejam só, depois quando Paulo ele esclarece sobre que há ressurreição dos mortos, aí os irmãos, os crentes, ficaram com uma outra preocupação, com uma outra dúvida, com outro dilema. E está em duas interrogações que está no versículo 35, que é: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E em que corpo virão? Tá? Então, se ele perdeu parte do corpo e se está mutilado, e como que vai acontecer isso? Então, daí Paulo ele começa a explicar, tá? E se você desdobrar até o final desse capítulo 15, você vai perceber que ele fala tanto dos que morrem e dos que estão vivos. Ele fala tanto aqui como ele fala também lá na carta aos Tessalonicenses. Ele diz assim: os que estiverem mortos ressuscitarão em um corpo incorruptível, em um corpo de glória, não sujeito mais à morte, nem à doença,
nenhuma. Então há uma reconstituição, porque ele vai dizer assim, porque o Senhor dá a cada um corpo como quer. Isso é soberania de Deus. Ele diz, e nós, os que estivermos vivos, por ocasião do arrebatamento, se você doou órgãos ou se você perdeu parte do seu corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Os que ressuscitam, nós que seremos transformados, teremos corpos idênticos. O que ressuscita, o que está vivo e tem o seu corpo transformado. E aí nós seremos arrebatados e nos encontraremos na nuvem e seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então, é necessário conhecer muito bem a doutrina da morte, o que o Senhor explica sobre a morte, o que o Senhor explica sobre a ressurreição, a doutrina, tá? E também entender realmente o que é ter uma vida cristã solidária. E não venhamos dar escândalos, nem para os gregos, nem para o judeu e nem para a igreja de Deus. Tá? Então existem pessoas que têm medo, que têm dificuldade. Então se você acha que não deve, não faça. Mas não diga que isso é pecado e que Deus é contra. É algo do seu foro íntimo e que você não se sente confortável para fazer. Mas com certeza, se um dia ocorrer isso na sua família, você vai mudar um pouco este conceito. Vai mudar o conceito. Nós vemos pessoas que têm conceitos alienados da palavra de Deus, que muitas vezes deixam seus filhos morrerem para não fazerem a doação de si mesmo para que os seus filhos vivam, e se esquecendo que Deus, para que nós tivéssemos vida, Ele deu o seu próprio Filho para que nós venhamos viver para toda a eternidade. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.